Mas vamos comentar um pouquinho da tomografia. O que seria o ideal? A gente conseguir olhar numa tomografia que, mesmo sob a visão dos mais experientes radiologistas, eles não vissem nada de anormal e a gente conseguisse apontar uma anormalidade nessa tomografia. Hoje isso é possível, graças à incorporação da inteligência artificial na análise radiográfica. Hoje, a tomografia computadorizada é feita com auxílio de plataformas de inteligência artificial. E isso mudou radicalmente o cenário. Aqui a gente está vendo uma imagem. Esse estudo que ele está mostrando aqui foi um estudo que o Google fez de inteligência artificial na leitura de tomografias computadorizadas de tórax, visando o diagnóstico de câncer. A gente vê uma imagem que, pelos radiologistas, era suspeita de câncer, e na segunda imagem a gente vê uma imagem anormal, mas que os radiologistas diziam que não era câncer. E a inteligência artificial testada superou 6 radiologistas super experientes. E com isso foram se desenvolvendo plataformas de inteligência artificial para analisar tomografias. Nós vamos falar de tórax, mas isso vale para outras áreas do pulmão, do corpo. A Síbio, por exemplo, é uma dessas plataformas em que a gente está vendo o mesmo indivíduo tomografado no momento 0 e tomografado 2 anos depois. Quando a gente vê a tomografia 2 anos depois, a gente vê uma imagem muito característica de câncer de pulmão, ali ressaltada no fundo vermelho. Que quando a gente olha o mesmo indivíduo na tomografia feita 2 anos antes, a gente vê o ressalto ali em vermelho, só para mostrar que é daquela área que nós estamos falando. Mas a imagem é absolutamente normal. Ali não tem nada. Então, o Síbio consegue predizer com antecedência, numa imagem considerada normal, que em determinada área vai surgir um câncer, diz que tipo celular, que resposta terapêutica ele vai ter, que prognóstico ele vai ter. Isso nós já temos disponível hoje. Infelizmente, não é usada. E é isso que nós estamos buscando. Numa imagem de um pulmão absolutamente normal, ter um instrumento capaz de dizer, parece normal, mas não é. Ali tem uma imagem que vamos chamar de pré-tumoral. Ela ainda não é visível aos olhos humanos, mas ali já tem uma imagem de câncer de pulmão. E como é que a inteligência artificial consegue fazer isso? Foi criada uma nova ciência chamada radiômica, que é uma das ciências ômicas, a gente vai falar daqui a pouco sobre isso, em que, a partir da aquisição da imagem pelo tomógrafo computadorizado, ela escaneia aquela imagem e define uma área de interesse, que está aqui ressaltada em vermelho. Aquela área vai ser fatiada de tudo que é jeito e aquela imagem vai ser analisada com métodos estatísticos, morfológicos, regionais, segundo modelos de inteligência artificial. E ali a gente, sem ver nada, ela vai acusar que já tem uma alteração neoplásica. Para a gente entender o que a gente vê quando olha uma tomografia de tórax, a gente tem que lembrar dos conceitos de voxels e de pixels. Quando a gente faz uma tomografia, a gente define a espessura do corte. A gente diz, eu quero um corte de 1 milímetro, 2 milímetros, 3 milímetros e assim por diante, dependendo do nosso objetivo. Então, o que nós vamos ter são paralelepípedos, em poucas palavras, daquela imagem. Esses são os voxels. Só que quando a gente olha a tomografia, a gente só vê 2 dimensões. A gente vê os pixels. Então, as imagens, tem que lembrar que o pixel representa uma imagem tridimensional, mas que pela apresentação num filme, a gente só vê em 2 dimensões. Então, o que a inteligência artificial faz, na verdade, é, em vez de olhar o pixel, um simples plano, ele vai olhar todos os planos daquele voxel. Ele vai fatiar aquele paralelepípedo tridimensional de N maneiras e vai ver toda a sua densidade, que é medida por essa escala de cinza. E dessa forma, ele vai
a partir daquela imagem, fazer camadas chamadas convolucionais, ordenar essas camadas e ver a conexão total entre elas. Então, lembrando, quando a gente olha para uma tomografia, a gente só vê um quadradinho daqueles. Quando a inteligência artificial olha aquele mesmo retângulo, ele vai ver todas essas camadas e vai associar tudo que ele vê a outros fatores, como a gente vai ver mais adiante. Então, a aquisição da imagem, seja por TC, PET-TC, não importa, ela é segmentada, os aspectos importantes são extraídos e selecionados para analisar de acordo com todas as outras informações, sexo, idade, tabagismo, etc. Isso gera a emissão de um relatório que vai dar o diagnóstico realmente precoce de um câncer até então invisível aos olhos do radiologista na tomografia. O que a inteligência artificial vai fazer é tornar visível algo que a gente não conseguia ver. E como é que ela faz isso? Lançando mão desses instrumentos que a gente ouve tanto falar hoje. Inteligência artificial, machine learning e deep learning.